em cada estado. Mas enfim, vamos ao que interessa a nós, no Brasil especificamente, que é a reforma política. O fato é que a reforma política surgiu e começou a ser debatida mais seriamente esse ano, com propostas ousadas, com ideias realmente de se modificar o sistema, mas acabou, no final das contas, ficando limitada a uma mera reforma eleitoral. Se optou por mudar muito pouco, em meio às discussões do Congresso, o que, sinceramente, dentro das oportunidades, das opções, eu não acho que tenha sido uma solução tão ruim. Eu acho que uma reforma política ela deve se dar na base de discussões mais aprofundadas, na base de um consenso mais maduro e mais bem construído do que foi possível se fazer no Congresso, especialmente em meio à quantidade imensa de turbulências que aconteceu, né? Então eu acho que não é exatamente ruim que não tenha ocorrido grandes mudanças, e espero que a próxima legislatura possa amadurecer esses debates fundamentais sobre o sistema eleitoral brasileiro. Mas, como eu costumo dizer, o sistema eleitoral, ou seja, a forma como os nossos representantes são eleitos, especificamente, é dos males, eu diria, um dos menores do sistema político brasileiro. Os principais problemas, na verdade, estão na base. O mais fundamental deles é o incentivo que se coloca para que agentes políticos sejam recrutados e eleitos. A gente tem um sistema que seleciona de maneira, parece que desenhada, para selecionar algumas das piores pessoas da sociedade, as pessoas que estão mais dispostas a fazer o diabo, nas célebres palavras da ex-presidente Dilma Rousseff, que dizia que em época de eleição a gente faz o diabo. E isso acaba criando incentivos perversos, criando incentivos para que, uma vez eleitos, os nossos mandatários atuem como se não houvesse amanhã e tendam a agir de maneira muito irresponsável com as contas públicas, com as nossas liberdades e, claro, com a possibilidade de dissensão, a possibilidade de oposição dentro de um sistema político. Isso é muito ruim, obviamente. Então, enfim, as grandes mudanças que a gente pode começar falando, apenas ressaltando o fato que é o seguinte: as principais mudanças que devem acontecer até o dia 7 de outubro, ou seja, para respeitar o princípio da anualidade, que determina que mudanças que impactem uma eleição precisam ser aprovadas até um ano antes dessa eleição, e como a eleição de 2018 vai se dar no dia 7 de outubro, o primeiro turno e a eleição para o Congresso e para as Assembleias Legislativas e para governo do Estado e Senado. Essa eleição é dia 7 de outubro de 2018, então ela precisa, todas as votações precisam ser feitas e todas as medidas precisam ser aprovadas nas duas casas em 2 turnos até o dia 7 de outubro. E não somente isso, tem que ser aprovadas por 3/5 da totalidade de cada uma das casas, o que quer dizer que na Câmara de Deputados tem que ter no mínimo o apoio de 308 deputados, 3/5 dos 513, e no Senado Federal no mínimo 49 dos senadores, ou seja, 3/5 de 81. Ou seja, não é uma votação muito fácil, e por isso justamente que só se aprovou isso que eu vou começar a relatar agora. Dentre as várias possibilidades que se discutia, distrital misto, etc., se aprovou relativamente pouco, Até agora, então, portanto, o que se aprovou no plenário da Câmara em primeiro turno, ou seja, ainda precisa passar por um segundo turno na Câmara, e por 2 turnos no Senado. Consequentemente, é possível que passe por alguns ajustes, que ocorram alguns novos destaques. Por exemplo, no dia seguinte da votação em primeiro turno do fim das coligações, que foi aprovado pelo plenário da Câmara, houve a votação do destaque, adiando esse fim das coligações para o ano de 2020. Então, vamos começar falando sobre a questão das coligações. Se discutia a respeito disso, coligações, especialmente coligações como são feitas no Brasil, ou seja, de forma não vertical, em que cada estado pode estabelecer sua própria coligação, ou nas eleições municipais, cada município pode estabelecer sua coligação, independente
das vinculações ideológicas, independente de quem se está apoiando para o governo do Estado, independente de quem se está apoiando para a presidência, o que cria situações bastante esquizofrênicas, né? De no âmbito nacional o partido tá com um candidato e no âmbito estadual o partido está com outro, né? Então o candidato não pode ir no estado porque o partido dele está apoiando outro candidato, enfim, se cria umas situações absolutamente bizarras pela falta de verticalidade, que foi uma medida que foi derrubada pelo STF uns anos atrás, a verticalização das coligações, que acho que teria sido uma medida saneadora desse clima de promiscuidade que impera nas nossas coligações. Mas, enfim. Então, portanto, se começou a discutir essa medida, que eu acho que é uma medida positiva, do fim das coligações e sua substituição por federações de partidos, que tendem a funcionar justamente como coligações verticalizadas. Um partido que fizer parte de uma federação junto com outros, ele tem que estar coligado a ele em todos os estados do Brasil e em todos os municípios do Brasil. Isso vai fazer com que os partidos tenham incentivos para se coligarem com aqueles com que eles têm mais afinidade. E vai evitar que haja coligações meramente casuísticas. Na minha opinião, é uma medida interessante que visa a fortalecer, de certa maneira, o papel dos partidos. Se fala muito que no Brasil tem muitos partidos políticos, mas na verdade no Brasil a gente tem muitas legendas e poucos partidos políticos, como eu costumo dizer nas minhas palestras. Quem já assistiu alguns dos meus cursos de formação política sabe que eu sempre costumo pontuar isso. O problema do Brasil não é muitos partidos, o problema do Brasil são muitas legendas e poucos partidos. Ou seja, a gente tem muitos partidos que são basicamente balcões de negociação de tempo de TV, de apoio partidário, de venda de espaço, venda de posição em candidaturas, mas a gente tem poucas estruturas com coesão nacional, com uma agenda de país, com princípios ideológicos claros. Isso falta no Brasil. E isso, infelizmente, essas medidas atacam de maneira muito, muito rasa. Na minha opinião, o que serviria para, de certa maneira, diminuir o número de partidos, que é uma grande demanda, e que, na verdade, seria diminuir o número de legendas, seriam medidas como o fim do fundo partidário, o fim da possibilidade de, ao partido se coligar, ele transferir o seu tempo de TV, e com isso dar mais tempo ao candidato majoritário. Enfim, esse tipo de corrupções do sistema eleitoral que se criou e que sustentam hoje, Brasil afora, legendas de aluguel, que obviamente não são ruins para a democracia brasileira, a existência de legendas de aluguel, mas eu acho que um dos meus receios é que existe uma mentalidade cartelizadora na política brasileira que está se utilizando dessa demanda por diminuição dos partidos para ampliar o seu espaço e diminuir o espaço de partidos menores, mas que tem um componente ideológico fundamental para a nossa democracia e para a realização de reformas. Exemplos claros são o PSL Livres, o meu partido, e o Novo, que também é um partido ideológico, que são partidos que certamente têm muito a acrescentar à nossa democracia e que, de certa maneira, estão em risco diante da cláusula de barreira, diante das restrições a coligações, e que poderiam sobreviver tranquilamente pelo apoio dos seus apoiadores, dos seus filiados, por meio de doações voluntárias e da participação dos filiados. Mas a cláusula de barreira, que é a principal medida que visa a diminuir o número de partidos na arena política, ela vem a tentar asfixiar os partidos menores. Então, vamos falar sobre a cláusula de barreira. Se começou discutindo a ideia de uma cláusula de barreira de 2%, ou seja, cada partido, para ter representação no Congresso e para poder manter seu tempo de TV e seus recursos do fundo partidário, teria que atingir pelo menos 2% dos votos para deputado federal no âmbito nacional. Dos votos válidos para deputado federal. Ou seja, deixa eu até abrir a minha tabelinha aqui para explicar para vocês mais didaticamente. No ano de 2014,
2014, na última eleição federal, portanto, nós tivemos cerca de 100 mil votos válidos. Deixa eu pegar o número exato aqui. Votos válidos para deputado federal. Nós tivemos especificamente 96 milhões 833.830 votos válidos para deputado federal. Ou seja, 2% desse valor seria... Vamos pegar aqui. Dividido. Opa, peraí. Vamos ver 2%. Vezes 0,2. 2% desse valor seria 1.936.676 votos. Ou seja, quase 2 milhões de votos. É uma quantidade razoável de votos que o partido teria que fazer Brasil afora. E essa medida foi a discussão na Comissão de Reforma Política, e o relatório da comissão trouxe uma modificação. Foi diminuído para 1,5% dos votos válidos, o que nos valores de 2014 seria 1.452.507 votos, uma quantidade menor de votos, portanto, mais razoável e mais acessível aos partidos. Isso foi o que foi aprovado no plenário da Câmara, portanto. Apesar de a proposta inicial ser de 2%, houve uma demanda dos partidos menores, diminuindo esse valor para 1,5%. E além desse valor de 1,5% dos votos válidos para deputado federal em todo o Brasil, foi aprovada a regra de que os partidos têm que ter pelo menos 1% dos votos válidos para deputado federal em pelo menos 9 estados da federação. Então, além desse 1,5% em todo o país, precisa de 1% em 9 estados, por exemplo. 1% em São Paulo, que em 2014 teve 21.266.000 votos, 216.194, 1%... Não, peraí. 1%... Peraí, tô vendo certo aqui. Ah, sim. 1% seria 212.661... Peraí, 1%. Eu peguei a linha errada aqui. Fazendo as contas erradas. Deixa eu pegar aqui na calculadora, abrir, que a calculadora não vai me enganar, eu tenho certeza disso. 0,1. Seriam, portanto, 212 mil votos, 661. Aí, agora, sem problema algum. Depois, quando a gente botar no YouTube, a gente corta essa parte. Ou seja, é uma quantidade razoável também de se realizar dentro dos estados, mas não é nem de longe uma quantidade impossível de ser atingida, como vocês estão vendo. Então, portanto, foi aprovada a cláusula de barreira, e a ideia é que a cláusula fique mais rígida a cada eleição. A cada eleição, ou seja, a cada 4 anos vai se adicionar a esse 1,5%, 0,5 ponto percentual, ou seja, em 2014 vai ser 1,5%, em 2018 vai ser 1,5%, e em 2022 vai ser 2% a cláusula de barreira. Até se chegar em 2030 a 3% a cláusula de barreira. E a ideia é que fique em 3%. Em relação a coligações para as eleições de deputados e vereadores, o relatório inicial da reforma política, como eu disse antes, tinha proibido as coligações já para esse ano e instituído o início da ideia de federações de partidos, que seriam espécies de coligações verticalizadas, mas um destaque de última hora do PPS conseguiu ser aprovado e foi anexado, portanto, a proposta de emenda constitucional e aprovado em plenário, para adiar isso para 2020. Como eu disse, por mais que eu seja favorável à modificação dessa ideia de coligações hoje, eu acho que é prudente adiar isso, porque não cria uma instabilidade, deixa de criar um outro fator de instabilidade na política ao se criar mudanças muito repentinas e muito casuísticas. Eu acho que nos proporciona espaço para
ter maturidade maior nas coligações e também, claro, preparar o terreno, preparar os partidos e preparar o eleitorado para um cenário sem coligações em 2020. Então, foi adiada, portanto, para 2020 essa restrição de coligações, o fim das coligações, aliás, e a instituição de federações de partidos, que aí vão ter que ser ideológicas, vão ter que ter afinidades programáticas. Eu, sinceramente, não sei, não está muito claro para mim quem é que faria esse controle sobre como é que se daria essa fiscalização sobre as afinidades ideológicas, né? Ainda mais em um ambiente com tanta confusão a respeito das ideologias partidárias, né? Pega um exemplo, por exemplo, como o PSDB. O PSDB é um partido de direita, é um partido de esquerda, é um partido de centro. De certa maneira, ele teve no seu histórico algumas propostas liberalizantes, mas é um partido historicamente social-democrata. É um partido que no seu estatuto prevê a prevalência do trabalho sobre o capital. Enfim. Então o PSDB teria, de certa maneira, argumentos para se coligar ao PT, por exemplo, para se coligar ao PSOL, né? Enfim, vamos andando então. Além do fim, portanto, das coligações para 2020, que foi adiado, e da instituição de uma cláusula de barreira de 1,5% e 1% em 9 estados. Aliás, tem uma outra possibilidade também de passar pela cláusula de barreira, que é o caso de partidos que elegerem pelo menos 9 deputados federais. Isso, enfim, mesmo se o partido fizer 1% dos votos nacionalmente, mas e não fizer 1% em 9 estados, se ele eleger 9 deputados federais, passa a cláusula de barreira. Outro ponto, uma questão muito relevante, a questão do financiamento eleitoral ainda está em aberta. Infelizmente, a proposta absolutamente obscena do fundão eleitoral não foi abatida por completo. Na minha opinião, o pessoal do andar de cima de Brasília simplesmente optou por adiar essa proposta. E acho que eles ainda vão tentar enfiar no orçamento para o ano de 2018, ainda que não sob a possibilidade da criação institucionalizada de um fundo. Mas eu acho, pelo que eu percebo, eles não estão ainda dispostos a abrir mão disso. Claro que, felizmente, não vai ser o valor absurdo que se trouxe no primeiro momento, que era um valor de até 6 bilhões de reais, uma proposta do senador Romero Jucá. Depois se baixou para 3,6. E então, enfim, se aprovou a possibilidade de um fundo, mas sem valor fixado. E esse foi o grande estratagema do Congresso, né? Deixar o valor em aberto para depois ser estipulado no orçamento, na comissão de orçamento da Câmara e do Senado. A gente tem que ficar de olho, porque eu pressinto que vem mais achaque ao nosso bolso aí, vem mais desvio de recursos de áreas fundamentais, de áreas prioritárias, de saúde, segurança, educação, e vem mais subsídio para a atividade política. Na minha opinião, como vocês já sabem, a atividade política deve ser mantida pelo apoio das pessoas que têm essa ideia, que acreditam na ideia. Então, por isso, tanto eu quanto o Livre somos favoráveis ao fim do fundo partidário. Acho que é algo que gera distorções na nossa democracia, gera incentivos para o desenvolvimento de uma casta parasítica que se perpetua no partido, etc. Mas aí, claro, muita gente pergunta, inclusive já perguntaram aqui nas perguntas, se o Livres usou ou vai usar o fundo partidário, pois o Novo nunca usou e pretende devolver esses valores à União. Olha, acho que esse é um grande equívoco do Novo, na verdade, porque uma vez que existe o valor, eu acho que não faz sentido não usar, e pior, faz muito menos sentido ainda se buscar devolver o dinheiro para o buraco sem fundo do orçamento da União. É um dinheiro que provavelmente vai ser utilizado, até porque é um recurso não carimbado, né? Vai ser uma espécie de doação para a União, até onde eu entendo. Então acho que é uma postura equivocada em um momento tão crucial em que se está buscando, de certa maneira, como a gente diz, starve the beast, ou seja, matar a besta de fome, retirar recursos do governo e devolvê-los para a sociedade.
enfim, tá se optando por dar mais dinheiro para o governo, né? Acho que isso é uma postura bastante complicada sob o prisma liberal. Enfim, não sou do Novo, não tenho o que opinar ou decidir a esse respeito, mas eu sou um defensor do fim do fundo partidário, mas enquanto ele existe, acho absolutamente justo, absolutamente legítimo que o utilizemos para promover o alcance das nossas ideias, para promover a eleição de pessoas que defendem essas ideias, dentre as quais o fim do fundo partidário. Assim como eu sou contra a existência de universidades públicas, mas estudei, fiz minhas graduações na universidade pública, especificamente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Enfim, o mesmo argumento pode ser usado, né? Inclusive a Luciana Genro usou esse argumento num debate contra mim. O fato de eu ser liberal e eu ter estudado em universidade pública. Bom, basicamente porque se eu não estudasse, com o meu pensamento crítico a respeito da existência desse mecanismo de manutenção e perpetuação de privilégios que é a universidade pública, outra pessoa teria ocupado minha vaga e teria, inclusive, diminuído minhas chances de promover de forma mais ampla esse ideal, o ideal liberal, que visa a limitar o alcance do Estado, limitar o achaque do Estado sobre o nosso bolso, sobre as nossas liberdades, basicamente porque eu não teria acesso a uma formação tão qualificada quanto eu tive, não teria uma disposição financeira, inclusive, para levar adiante meus estudos como eu tive, né? Não que eu não tivesse condições de pagar uma faculdade privada, mas certamente ter estudado na URGS me possibilitou experiências que ter estudado em uma universidade privada não me possibilitaria, né? Mas enfim, então financiamento eleitoral ainda está a ser decidido. Eu conclamo a todos a ficarem atentos ao que vem por aí, porque o Congresso vai tentar aprovar o repasse de algum tipo de verba específico para as eleições, além dos recursos do fundo partidário, que em 2017 vão ser de cerca de 820 milhões de reais, divididos entre os partidos políticos. Eles estão querendo aumentar esse aporte para as eleições de 2018, e a gente tem que estar atento a isso. Que mais? A questão das pesquisas eleitorais. Hoje a gente tem uma realidade em que os levantamentos sobre intenções de votos podem ser realizados até o dia da eleição e os institutos precisam divulgar as informações sobre o contratante, enfim, e sobre a realização da pesquisa até 5 dias antes da publicação. A proposta que havia era que fosse proibida a publicação de pesquisas uma semana antes da votação e que os institutos teriam que divulgar as informações de quem contratou e qual a abrangência delas ao menos 10 dias antes. Foi aprovada na Comissão Especial de Reforma Política essa proibição e vai precisar passar por votação nos plenários da Câmara e do Senado. Ou seja, não chegou ao plenário da Câmara ainda. Eu acho muito ruim essa medida, porque ela, em primeiro lugar, restringe a liberdade de expressão e restringe a liberdade de informação do eleitor. Por mais cruel que sejam as pesquisas eleitorais, e eu sei muito bem, porque eu senti na pele isso, eu fui muito impactado pelas pesquisas eleitorais. Muita gente deixou de votar em mim nas eleições para a Prefeitura de Porto Alegre por ter a percepção de que eu não tinha chance, pelo fato de eu estar mal posicionado nas pesquisas. E isso acaba gerando, obviamente, um círculo vicioso, né? Eu fico mal posicionado nas pesquisas porque não sou conhecido. E aí eu acabo não tendo, quando eu começo a ser conhecido, eu acabo sendo vítima do argumento de que eu não vou votar nele porque ele não tem chance. E aí, por eu não ter chance e para as pessoas acreditarem que eu não tenho chance por conta das pesquisas, eu acabo aparecendo com pouca intenção de voto nas pesquisas. E, consequentemente, acaba se tornando uma profecia autorrealizável, infelizmente. Mas eu não vejo saída para isso, a não ser a gente buscar informar o eleitor sobre o fato de que o voto estratégico, o voto útil, tem suas limitações. E sobre o fato de que é justamente isso que eu disse. A ideia que um candidato não tenha chance e deixar de votar nele porque ele não tem chance é uma deturpação da própria ideia de representação.
porque a gente deve votar nos candidatos que nos representam e que representam as ideias que nós queremos ver presentes no sistema político, e não simplesmente aqueles que têm chance. Uma eleição não é uma corrida em que ganha quem vota no candidato que vence ou que tem chance, mas sim uma eleição é uma oportunidade de fazer valer a nossa opinião, fazer valer nossas posições, e que mesmo que o candidato não passe para o segundo turno, não seja eleito, o fato de ele ter tido uma boa votação certamente pode impactar o segundo turno ou até a administração vencedora, porque o candidato vencedor obviamente vai olhar para o resultado e vai ver, poxa, esse cara teve uma boa votação, então faz sentido, é importante eu dialogar com os eleitores dele. Ou, por outro lado, esse candidato teve pouca votação, então eu simplesmente vou ignorar ele, porque, enfim, o eleitorado dele já votou em mim por conta do voto útil, né? Então eu não preciso defender as ideias dele. E foi essencialmente o que aconteceu em Porto Alegre e está acontecendo em Porto Alegre. Agora acontece com muita frequência pessoas me marcando em posts, criticando o Marquesan e falando, eu disse que as pessoas tinham que ter votado no Fábio Osterman, etc. Né? E eu, o que eu vou dizer frente a isso, né? Mas enfim, é um processo, é um aprendizado. Acho que a gente tem que buscar educar as pessoas sobre a importância de se ter o voto ideológico e a importância de não se render a votar no menos ruim ou em quem tem chance, né? Então, enfim, vamos adiante. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui que já estão rolando. Perguntas. Várias perguntas. Um abraço a todos os amigos de todo o Brasil entrando. O Matheus Scherer Lunques me pergunta aí se o Livres pensa em utilizar o mecanismo de coligações nas próximas semanas. Matheus, companheiro lá de Santa Maria e também um estudioso dos sistemas eleitorais aí, e das possibilidades eleitorais. Matheus, sim, pretendemos nos coligar com partidos que tenham convergência com os nossos propósitos, porque entendemos que o sistema eleitoral, na forma como ele é configurado hoje, ele demanda que se coligue. Então, acho que a gente não pode ter uma postura sectária em relação ao sistema eleitoral. Então, sim, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, que é onde enfim, a minha voz vale um pouco mais, não que vai ser quem vai decidir, mas o fato de eu ser o presidente estadual do partido, obviamente, enfim, me coloca em uma posição de definição, mas obviamente a gente vai realizar uma convenção para deliberar a respeito disso com os filiados do Livres Rio Grande do Sul. Inclusive, quem acompanha nosso trabalho e gostaria de se filiar, convido aí a visitar filia.psl.org.br. Vou até escrever aí, filia.psl.org.br. Visitem lá o site. Filiem-se, por algum motivo ele não entrou como hiperlink, eu vou pedir a ajuda dos amigos aí, universitários que estão acompanhando para colocar o link certo, para não ficar me perdendo aqui muito também. Então sim, pretendemos nos coligar. Ainda não temos, obviamente, definição sobre qual vai ser a nossa estratégia eleitoral, qual vai ser a nossa abordagem em relação às eleições, a cada uma dos cargos em disputa, se teremos candidatos ao governo do estado, a senador. A única garantia, obviamente, é que teremos sim candidatos a deputado estadual e deputado federal. Alguns nossos possíveis pré-candidatos, eu estou vendo que inclusive estão acompanhando essa live. Um abraço a todos os filiados do Livres aí, em especial ao Jonathan Chiarel, Leonardo Godoy, Daniel Zago, Felipe Querol, Luciano Jungs. Ao Luciano Jungs não, porque ele não foi no nosso evento do Livres hoje de tarde, então fica retirado o abraço. Tô brincando. Enfim, a filiação no Livres é 100% online, pode ser feita pelo site. Só entrar lá, rapidinho, inserir os teus dados e fazer a filiação. É claro que a filiação efetiva ela é feita pela direção estadual. Então, claro, como a gente tem realidades diferentes em cada estado. Um grande abraço aí pro Darby Biel também, companheiro. Eu sempre fico pensando no Lula quando eu falo companheiro, né? Uma expressão meio carregada nesse sentido. Grande abraço pro Darby aí.
fiel amigo nosso aí de Sapucaia do Sul. É alguém que certamente vai dar o que falar aí nas próximas eleições, hein, Darby? Vamos em frente. E só se filiar pelo site, portanto, filia.psl.org.br ou entrar em pslnacional.org.br. Vamos às perguntas, já falei de coligação. Perguntaram aqui se não podia se fazer doações a entidades necessitadas ou fazer campanhas com fundo partidário. Sim, é possível se fazer campanha com o fundo, se utilizar o dinheiro do fundo na campanha, mas não é possível não se doar para entidades necessitadas. Isso configura, enfim, compra de votos, né? E isso pode trazer problemas com a justiça eleitoral, mas fazer campanha sim. E é isso que nós do Livres pretendemos fazer em 2018, que a gente considera que é um ano crucial, não só para a consolidação das ideias liberais no Brasil, mas também para sobrevivência de partidos ideológicos, né? Então, enfim. William Nunes pergunta se eu sou favorável ao fim do horário eleitoral gratuito em rádio e TV. Sim, sou favorável. Eu acho que os partidos deveriam ter a possibilidade de comprar espaço onde quer que eles bem entendessem. Deveria ser que nem nos Estados Unidos, onde não existe essa restrição. E deveria se acabar com o horário eleitoral gratuito, que na verdade é gratuito para os partidos, mas na verdade custa para os pagadores de impostos, porque basicamente o governo oferece renúncia fiscal às redes de televisão, ao valor proporcional desses horários que eles estariam transmitindo o horário eleitoral. Rafael Marzal Zanotto, também nosso filiado do Livres aqui do Rio Grande do Sul, grande abraço para o Rafael, pergunta qual sistema eleitoral eu prefiro. Dentre os que estiveram em discussão, ou seja, manutenção do sistema proporcional de lista aberta, que é o que temos agora, distritão, que é o que foi descartado, distrital puro, que não chegou a ser debatido muito abertamente, e distrital misto, que é um que de certa maneira foi tocado adiante com a possibilidade de ser implementado em 2022. O meu preferido é o distrital misto, né, um sistema similar ao aplicado na Alemanha, que é um sistema que ao mesmo tempo... o sistema distrital misto ele é uma mistura do sistema distrital puro e do sistema de lista fechada. Metade dos votos são... metade das cadeiras no parlamento são decididas por meio do voto em lista fechada e metade do voto distrital puro. E eu sou favorável a esse sistema porque eu acredito que ele aproxima o eleitor do candidato, ao mesmo tempo que fomenta a diferenciação dos partidos políticos e a possibilidade de eles desenvolverem um programa ideológico que engaje os eleitores e filiados. Então, eu sou favorável a esse sistema. Nunca escondi o fato de que eu pretendo fazer parte, se não da próxima, de alguma das próximas legislaturas, e pretendo, dentre diversas ideias, defender a ideia de que o sistema distrital misto seria um avanço importante para o nosso país, importante para se dar uma maior sanidade ao sistema político brasileiro. Então, enfim. Vocês percebem que eu quase fiz uma campanha eleitoral antecipada, né? Mas não foi o caso, felizmente. O William Nunes complementou a pergunta dele, na verdade, perguntando o que eu penso da proposta do Ronaldo Caiado de extinguir a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. Na verdade, ele quer distinguir, mas ele quer pegar esses recursos e transferir para o fundo eleitoral. Eu sou contra isso. Sou a favor da extinção da propaganda eleitoral gratuita. Ou seja, ele quer acabar com a propaganda eleitoral, pelo que eu li, na verdade, só em anos não eleitorais, ou seja, de 2 em 2 anos, mas manter a propaganda eleitoral gratuita em período eleitoral. Ou seja, acabar com a propaganda política gratuita em anos não eleitorais e manter a propaganda eleitoral gratuita em anos eleitorais e pegar esses recursos proporcionais às isenções fiscais, das quais as TVs e rádios hoje usufruem, e passar esse dinheiro para o fundo eleitoral, para os partidos políticos. Eu sou contra essa ideia. Acho que esses recursos deveriam ser destinados a atividades essenciais, a finalidades essenciais do Estado brasileiro, como saúde, educação e segurança, que obviamente o Brasil não está fazendo um bom trabalho nisso, e
Não que eu acho que a falta de dinheiro seja o principal problema, mas acho que a gente precisa focar nossos esforços orçamentários e gerenciais nessas áreas prioritárias. A Lélia de Brito Godoy pergunta sobre a possibilidade de eu me candidatar a governador, que ela leu na Zero Hora. Imagino que muita gente deve ter lido na Zero Hora. Um abraço, Lélia. Obrigado pelo apoio permanente aí. Mãe de um grande apoiador nosso, um dos apoiadores mais valiosos que a gente tem aqui, que eu tenho a honra de chamar de amigo também, que é o Leonardo Godoy. Essa possibilidade é bastante improvável. Não que eu não considere que o Rio Grande do Sul precise de propostas liberais no âmbito do governo do estado, mas eu acho que nesse momento os meus esforços e as minhas possibilidades seriam melhor empregadas em uma candidatura para o legislativo. É claro que a gente ainda está discutindo sobre se seria ao legislativo federal ou estadual. Isso depende de uma série de fatores que passam além da minha própria decisão, do meu próprio desejo. Eu nunca escondi de pessoas próximas que algum dia eu gostaria de compor a Câmara Federal e poder atuar de forma a buscar trazer um pouco de sanidade ao nosso processo legislativo, tanto no que toca à reforma política, quanto no que toca à reforma administrativa do Estado, a reforma tributária. E infelizmente o Estado brasileiro é excessivamente centralizado, ou seja, praticamente todas as decisões relevantes são tomadas em Brasília. Então, enfim, eu sempre declarei o meu interesse em buscar impactar de forma positiva esses debates, essas decisões. Então, se fosse depender somente de mim, essa seria a minha decisão hoje. Mas vamos aí adiante nas perguntas. O Jonathan pergunta em relação às especulações de uma possível debandada do PSDB. É boato ou há de fato conversas com o Livres? Bom, o Livres tem tido conversas com agentes políticos dos mais variados. A gente está em um processo de construção nacional do partido, reconstrução nacional, aliás. É nisso que consiste o processo de renovação do partido. E a gente tem conversado, sim, com pessoas dos mais variados partidos, com pessoas que têm afinidade com as nossas ideias, com as nossas propostas, e isso inclui também lideranças variadas do PSDB, que eu obviamente não vou entrar em detalhes sobre quem são, mas existem sim conversas, e essas lideranças poderiam vir para o Livres, claro, sob a condição de anuírem com as nossas propostas, com as nossas ideias, com a nossa carta de compromissos, para nos ajudar a construir o Livres, né? E não transformar o Livres num Democratas, num PSDB, enfim. Não é essa a proposta, né? Se fosse para se filiar ao PSDB, se fosse para que o Livres se tornasse um PSDB, eu teria simplesmente me filiado ao PSDB, que não me filiei, não foi por falta de convite também, né? Então, enfim, a nossa ideia não é ser uma filial do PSDB e nenhuma linha auxiliar do PSDB. A nossa ideia realmente é transformar o PSL num partido genuinamente liberal, com um conjunto de propostas e ideias e com uma agenda de país amparado no ideário liberal, e assim seguiremos adiante. Que mais? Vamos só abordar umas últimas perguntas para eu manter a minha ideia de horário. Já são 8h47, estamos aí a cerca de 45 minutos. E vamos ver o que mais aqui. O Daniel Zago pergunta sobre uma especulação antiga sobre a vinda do senador Regufe ao Livres. Se isso se confirma, se sim, existe uma promessa de alinhamento das pautas do senador com o partido. Sim, existe uma conversa do senador. Enfim, essa conversa ainda está pendente. Mas se concretizar a vinda dele, certamente ocorrerá sob a condição de um alinhamento claro com os nossos compromissos e ideias. Podem ter certeza disso. E podem ter certeza que tanto eu quanto o Conselho Nacional de Renovação do Livres vai batalhar por isso. Né? Tenho certeza. O William Nunes fazendo várias perguntas interessantes aqui. Eu queria ter tempo para respondê-las.
Ele perguntou se sou favorável a mandatos ilimitados para os cargos legislativos. Eu confesso que não tenho opinião formada a respeito disso. Se a gente deveria estabelecer limites, ao mesmo tempo que eu não sou favorável à perpetuação de figuras políticas lá, eu sou favorável à liberdade do eleitor de votar em quem ele bem entender. Ou seja, idealmente, eu preferia que nem existisse proibição à reeleição para o executivo, claro, mas no executivo existe a proibição porque se sabe que o executivo fica com um trabalho muito facilitado pela utilização da máquina pública, seja a utilização aberta ou a utilização mais escondida, para se perpetuar no poder. E no Brasil eu concluo, inclusive, que a reeleição não deu certo. A reeleição serviu basicamente para a perpetuação de grupos políticos. Isso fica especialmente claro nos municípios e em diversos estados. Em praticamente todos os estados do Brasil afora já tivemos a eleição de governadores. Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil que nunca reelegeu nenhum governador. Eu até brinco que isso é devido ao fato de que na nossa Constituição estadual tem uma cláusula tácita escondida ali que proíbe a reeleição, né? Eu acho que a reeleição fomenta o personalismo no executivo, mas no legislativo é importante que se tenha um mínimo de continuidade, de maturidade. Eu não sou muito favorável a que tenha um permanente rodízio no legislativo, apesar de que, obviamente, a gente tem um problema estrutural no Brasil hoje de perpetuação de quadros políticos, e a gente tem um histórico de renovação relativamente baixa para o nosso tipo de sistema eleitoral. O Alexander Novarro aqui, também apoiador do Livres aí do Rio de Janeiro, né, Alexander? Conseguindo chegar em um estado mínimo, como você veria a dificuldade para manter ele mínimo? Não correria um grande risco dele voltar a crescer? Olha, o preço da liberdade é a eterna vigilância, e o preço do estado mínimo também. O preço de um estado que fosse limitado, que se limitasse a resguardar a nossa vida, liberdade e propriedade, e que garantisse a nossa segurança, seria a permanente vigilância, a permanente percepção de que a guerra não estaria pronta, não estaria vencida nunca, de que também a gente precisa ter um reforço na batalha de ideias, sempre buscando avançar cada vez mais, como eu digo, não estabelecendo uma meta em relação à diminuição do Estado. Eu me filio à tradição hayekiana de que a gente deve deixar que a liberdade flua, que a ordem espontânea se desenvolva, e não estabelecer uma meta de diminuição do Estado, né? Vamos sempre oportunizando que o mercado, a cooperação voluntária ocupem o espaço e diminuam o tamanho da coerção estatal para que a liberdade e a prosperidade humana possam avançar, né? Sem estabelecer uma meta. Se houver espaço para que a cooperação voluntária supra necessidades hoje supridas pelo Estado, por que não, né? Mas, então tá, pessoal, eu depois vou responder aí nos comentários algumas perguntas que ficaram pendentes, mas acho que deu pra gente dar uma abordada geral sobre a reforma política, sobre o que foi aprovado até o momento. A gente deve ter maiores definições sobre essa reforma nos próximos dias, até porque, como eu disse, a reforma tem que estar toda aprovada até o dia 7 de outubro, então deve haver algumas definições. Sigam acompanhando aqui na página, convido a todos que não curtem ainda a página a curtirem e a